Excelentíssimo senhor deputado, Márcio Gualberto, presidente desta sessão, deputado Fred Pacheco, a Cristo Nieto, aqui também cumprindo o dever de amamentar o neném, pois que ela não está aí agora. O doutor Henrique Lima, pela brilhante exposição, muito obrigado, esclareceu bastante coisas. Uma aula, né? O senhor presidente dos juristas católicos está aí também. Eu parabenizo essa comissão dos juristas católicos que defendem os bons direitos cristãos e naturais e católicos, é claro. Também saúdo os diversos representantes das diversas comunidades. O Fred Pacheco é presidente das comunidades terapêuticas, defesa, né, Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas. Eu sou o bispo referencial do Leste 1 da CNBB para a defesa da Pastoral da Sobriedade, da qual fazem parte estas comunidades terapêuticas. Muitas coisas eu vou repetir aqui, o que o professor falou. Napoleão já dizia que a melhor figura de linguagem é a repetição. Então, nós vamos repetir. Já que eles ficam repetindo sempre os maus, nós vamos repetir também para fixar bem. Então, volta de novo ao cenário a discussão sobre a legalização do aborto. E agora com novos argumentos, repetindo os antigos argumentos, aparentemente honestos, né? Então, não é tempo de descansarmos. É uma guerra contínua. A gente tem vontade de respirar, né? Bom, agora sossegaram porque pediram vistas do processo. Não. Eles estão ativos. Cuidado para que os defensores não acham que está tudo parado, então agora vamos descansar. Vamos para as trincheiras, saímos das trincheiras e vamos lanchar, porque a guerra está em trégua. Não está. Disse o Papa São João Paulo II, com o tempo, as ameaças contra a vida não diminuíram. Elas, ao contrário, assumem dimensões enormes. Estamos perante uma objetiva conjura contra a vida, que vê também implicadas instituições internacionais, empenhadas em encorajar e programar verdadeiras e próprias campanhas para difundir a contracepção, a esterilização e o aborto. São João Paulo II, carta encíclica Evangelium Vitae, sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana. Estamos caminhando para a solução final. Essa palavra é meio terrível, né? Solução final. Vocês já viram vários filmes com esse título, né? A solução final. É aquela proposta por Hitler para acabar com os judeus, ciganos, negros, tudo. Essa é a solução final, que são os campos de concentração e a morte. E acabou. Essa é a solução final. Então, estamos caminhando também para este tipo de solução final. Bem, a ocasião que nos leva a este seminário, na celebração da Semana da Vida, é exatamente a defesa feita a ela pela ADPF 442. Por isso, é uma ocasião para nós recordarmos os argumentos em favor da vida, na voz das Sagradas Escrituras, da ciência, da moral, da Constituição Federal e da Igreja. Então, nós temos um batalhão de choque também. Eles têm seus canhões, mas nós também temos. Eu vou começar citando a palavra de Deus nas Sagradas Escrituras. Eu sou bispo, tenho que fazer isso. O que diz lá? O Salmo 139 de Davi, belíssimo, né? Senhor, tu me sondas, eu sei que tu me sondas, e tu me conheces. Foste tu que formaste os meus rins, e me teceste no ventre de minha mãe.
porque a Bíblia usa muito essa palavra, os rins, para mostrar que todo o nosso Deus nos formou totalmente. Como hoje nós falamos coração, naquele tempo se falava os rins. Senhor, tu me sondas até os meus rins. Eu te dou graças porque eu fui plasmado de modo maravilhoso. Admiráveis são as tuas obras. Minha alma o reconhece plenamente. Teus olhos me viram ainda informe. E no teu livro já estavam escritos todos os meus dias. Eram já desenhados quando nenhum deles ainda existia. Deus já nos formava no ventre da nossa mãe, todos nós, cada um de nós. Mas Deus nos conhecia e sabia o nosso futuro. Sabia que hoje nós estaríamos aqui. Eu sei que tu me sondas. Palavras belíssimas que demonstram que não somos obra do acaso. Fomos programados. Nós somos irrepetíveis. Nunca apareceu no mundo alguém igual a mim, igual a cada um de vocês, nem nunca vai aparecer. Nós somos únicos, irrepetíveis. E nós fomos planejados. Nunca existiu alguém igual a nós, nem vai existir. Somos únicos no mundo. Com o futuro traçado por Deus, esperado por Deus. Tem aparecido sempre alguns vídeos bonitos, mostrando celebridades agradecendo aos pais, à mãe, por não terem sido abortados. Por isso que essas palavras do Salmo são repetidas por nós, já nascidos, que não fomos abortados, por isso que estamos aqui, como ação de graças a Deus pelo dom da vida. Graças a Deus, nós estamos aqui vivos, hoje. Por isso, muitos agradecem a Deus, por exemplo, por não terem sido abortados, apesar de ter havido sugestão para que fossem abortados, dado o risco que estava sua mãe. Eu cito alguns exemplos. Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, agradecendo à mãe por não ter sido abortado. Steven Johnson, também outros. Celine Dion, a cantora. Andrea Bocelli, cantor. E, last but not least, por último, São João Paulo II, também a mãe dele esteve em risco, poderia ter sido abortada e não o foi, graças a Deus. Por isso hoje nós temos Cristiano Ronaldo, Celine Dion, Steve Johnson, temos São João Paulo II, porque foram dados à luz. Com essa DPF 442, foi apresentado, então, a mudança no Código Penal, nas 12 primeiras semanas de gravidez. Será que eles não estão pretendendo, com isso, obter a legislação do aborto? É pergunta retórica isso. É claro que estão. E não conseguiram no Congresso Nacional, que é o único que tem o poder de legislar. E dado que a Constituição, artigo 1º e 2º, estabelece que o Brasil se constitui em Estado democrático de direito, fundamentado na harmonia e independência dos poderes, discute-se se essa arguição e possível sanção do STF, cuja competência é a guarda da Constituição, não seria a invasão por parte da Suprema Corte da competência dos outros poderes, em especial o Legislativo. Só uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita pelo povo, teria o poder legal de modificar a Constituição nos seus preceitos fundamentais. A Constituição Federal, promulgada sob a proteção de Deus, está lá, fizeram questão de colocar isso, já estabelece a inviolabilidade do direito à vida no artigo 5º, no título 2º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, cláusula pétrea. Portanto, e como a nossa Carta Magna estabelece a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, o nascituro tem o direito à tutela jurídica na sua vida. E quando a lei é clara, como é neste caso, não há lugar para interpretações. Assim como a Igreja,
fica claro que o Estado também considera como o maior bem a vida humana. Mas é lógico que é óbvio, né? Sem a vida não há mais direito a nada. O direito inviolável à vida é o principal direito em qualquer ordenamento jurídico. Nada há a se garantir anteriormente a este, pela própria impossibilidade de qualquer consequência de usufruição de qualquer outro direito. Não existe. Portanto, o direito inalienável à vida é o primaz, o qual gera diversas outras garantias. Uma garantia fundamental, como o direito à vida, não pode jamais ficar desprotegida e ser discutida. No Brasil, a pena de morte é proibida em tempos de paz. A única exceção é em tempo de traição, tempo de guerra. Com a aprovação do aborto, a pena de morte vem a ser constituída. E para o inocente. Portanto, a pena de morte para inocentes. Essa vai ser instituída se o aborto for aprovado, o que nos causa horror. Bem, apesar de eu ter citado o Salmo 139, o assunto mais científico é muito mais científico do que religioso, embora implique também a parte religiosa. Então, o que diz a ciência, não a igreja nem a religião, sobre o nascituro, o feto ainda não nascido? O que diz a ciência? Como ressaltou o Papa Francisco, esse tema não é questão de religião, é questão de ciência. Ciência, natureza, bom senso e princípios. Considerando-se o feto como um amontoado de células ou algo pertencente ao corpo da mãe, um apêndice, aí o aborto seria defensável. É apenas um amontoado de células, um apêndice, a mãe, como se fosse uma verruga. Mas, cientificamente falando, não é. Nós estamos falando de ciência. Trata-se, segundo a ciência moderna, de um novo ser humano, apesar de estar ainda em formação. Como, aliás, também está em formação um bebê recém-nascido. O filho da Cristonieto também não está completo ainda. Está em formação, ele está mamando, está se alimentando, aí não fala ainda. Não é completo ainda. E daí? Podemos matá-lo? Portanto, o feto tem código genético próprio, conjunto de cromossomos e personalidade independente da mãe. Ele tem até impressões digitais já, independente da mãe. Sua morte provocada vem a se constituir em um voluntário e direto ato de se tirar a vida de um ser humano inocente, ato ilícito perante a lei natural e a lei positiva de Deus. E já foi estatisticamente refutado o argumento de que nos países em que o aborto foi legalizado, o seu número diminuiu. E mesmo que o fosse, continua o princípio de que não se pode legalizar um crime, mas sim estabelecer a proteção do novo ser que está no ventre de sua mãe. Cada bebê em formação é um dom precioso, com personalidade própria e não um número de estatística. É um outro ser humano. E ao argumento falso de que a mulher é dona do próprio corpo, devemos responder com a ciência, repito, que o nascituro não faz parte do corpo de sua mãe. Não é um apêndice ou um órgão seu. É um ser independente em formação nela. A questão de uma nova vida começar com a concepção é dado científico, atual, não é objeto da fé. Portanto, ser contra o aborto é uma posição normal de quem aceita os dados da ciência. Quem que diz aqui o médico? Dr. Carlos Mateus Rota, que é doutor e mestre em medicina, professor responsável pela disciplina da clínica cirúrgica e gestor acadêmico do curso de medicina da Universidade de Mogi das Cruzes. O que ele diz? O ciclo vital, do ponto de vista estritamente biológico, é que cada ser humano é um organismo distinto
e singular. A fertilização dá início a um ciclo vital, levando a um período de desenvolvimento, chamado de embriogênese, no qual as células, os tecidos, os órgãos se desenvolvem progressivamente, a partir de uma única célula, o zigoto. Segundo as estatísticas fornecidas pela biologia, o zigoto humano, que dá início ao embrião multicelular, de que dele deriva, é verdadeiramente um indivíduo, e não parte de um todo ou de um agregado de elementos. Isso tudo leva a concluir que o embrião humano, mesmo no seu primeiro passo, não é um amontoado de células, mas sim um indivíduo real. A partir da constituição do zigoto, exige-se o respeito que é moralmente devido aos seres humanos na sua totalidade corporal e espiritual. Eu cito aqui o célebre doutor Jérôme Lejeune, todo mundo conhece, que foi o médico, professor da Universidade René Descartes de Paris, especialista em genética fundamental. É o descobridor da causa da síndrome de Down. Ele é cientista famoso. E ele está em processo de beatificação. Ele era santo. O Papa São João Paulo II, quando foi a Paris, fez questão de ir lá rezar no túmulo dele. Eu jantei lá em Roma com a esposa dele, viúva, e com o cunhado, que é o atual diretor da Fundação Jérôme Lejeune, para a defesa, principalmente, dos que têm síndrome de Down. Então, o que ele diz? Ele deu uma entrevista à Veja, aqui no Brasil. Então, a revista perguntou a ele, a vida começa a existir no momento da concepção? Ele respondeu, eu não quero repetir o óbvio, mas, na verdade, a vida começa na fecundação, quando os 23 cromossomos masculinos, transportados pelo espermatozoide, se encontram com os 23 cromossomos da mulher, todos os dados genéticos que definem um novo ser humano já ficam presentes. É o milagre da vida. Todos nós temos 46 cromossomos em todas as células, menos as células sexuais. Porque uma tem 23 do homem e 23 da mulher, se fundem, dão as células do organismo. Portanto, os 46 cromossomos. Define o novo ser humano. A fecundação é o marco e início da vida. Daí para frente, qualquer método artificial para destruí-la é um assassinato. Depois que ele deu essa entrevista, ele desligou o telefone e falou com a esposa, hoje perdi meu prêmio Nobel. E foi, de fato, ele é um cientista, descobridor da síndrome de Down, tinha tudo para ganhar o prêmio Nobel, não ganhou, porque contra ele está toda a máquina a favor do aborto, e ele era contra. Aprendamos que a gente que defende a verdade sofre, hein? Mas temos que estar dispostos a isso. Bem, a questão do aborto é apenas problema de saúde pública? Diante dessas várias opiniões defendidas por inúmeras pessoas influentes, é importante lembrar que a Igreja compreende as situações difíceis que levam mães a abortar. Muita mãe é levada a abortar, não por questão de princípios, né? Mas a Igreja, por questão de princípios, quer defender a vida humana. Não podemos usar aqui argumentos sentimentais. Ela está sofrendo muito, vamos fazer o aborto. Isso aqui é o que diz São João Paulo II. Muitas vezes a opção de abortar reveste para a mãe um caráter dramático e doloroso. A decisão de desfazer do fruto concebido não é tomada por razões puramente egoístas de comodidade. Não. Não é porque ela é egoísta que ela está querendo fazer o aborto. Não é porque é mais cômodo. Não. Tem outros problemas. Porque talvez ela queria salvaguardar alguns bens importantes, por exemplo, a saúde. Eu vou abortar porque eu não vou aguentar a gravidez. Questão da saúde. O nível de vida mais digno, ela já tem 5 filhos, vão abortar porque como é que eu vou dar uma vida digna para eles? E outros membros da família.
temem-se também para o nascituro condições de existência tais que levam a pensar que seria melhor ele não nascer. Vão ser pobre, ele vai passar fome, então melhor ele morrer. Pergunte para alguém que está passando fome, escuta, você está contente? Não. Quer tomar um tiro na cabeça? Não, aí não. Pergunte para um aleijado, escuta, você quer que eu te dê um tiro na cabeça? Não. Eu quero, a vida é o principal dom. Então, apesar disso tudo, todas essas razões, o que diz São João Paulo II? Por mais graves e dramáticas que sejam, nunca podem justificar a supressão deliberada de um ser humano inocente. Pode dar carradas de razões, eu não posso matar um ser humano inocente. E o Papa, atenção aí, os católicos, ele usa da prerrogativa da infalibilidade. Aí o Papa é infalível, é aqui, hein? Quando ele define, o que ele diz? Declaro que o aborto direto, isto é, querido como fim ou como meio, constitui sempre uma desordem moral grave, enquanto morte deliberada de um ser humano inocente. Tal doutrina está fundada, isso é o Papa que diz, está fundada sobre a lei natural e sobre a palavra de Deus escrita e é transmitida pela tradição da Igreja e ensinada pelo magistério ordinário e universal. Evangelium Vitae. O Papa está usando infalibilidade, porque ele está mostrando a ligação deste crime do aborto com toda a tradição da Igreja e com toda a palavra de Deus. E quando o Papa faz isso, usando a sua prerrogativa de pastor supremo, ele está usando da infalibilidade. Partes da humanidade, agora Papa Francisco, Fratelli Tutti, partes da humanidade parecem sacrificáveis em benefício de uma seleção que favorece a um setor humano digno de viver sem limites. No fundo, as pessoas já não são vistas como um valor primário a respeitar e tutelar, especialmente se são pobres ou deficientes, se ainda não servem, como os nascituros, ou que já não servem, os idosos. Por isso que o aborto está muito ligado com a eutanásia. O aborto é matar alguém que ainda não é humano. E a eutanásia é matar alguém que já não é humano. Então, é uma coisa ligada à outra. E ao argumento falso de que a mulher é dona do seu corpo, devemos responder que o nascituro não faz parte do corpo da mãe, como já falei. Alguém poderia dizer que a legalização do aborto o aborto seria mais seguro. As mulheres pobres teriam acesso a ele com segurança. É o que sempre dizem, né? Respondemos que o aborto nunca é seguro para o bebê, porque ele vai morrer. Que segurança é essa se ele vai morrer? Não tem nenhuma segurança. Ninguém tem o direito de exigir segurança para matar um inocente. Alguém diria que as mulheres morrem por causa de abortos mal feitos. A solução óbvia é evitar essa mortandade exatamente não abortando. Se estão morrendo por causa do aborto, então não vamos abortar. Ao invés de legalizar a morte dos inocentes, é preciso valorizar a maternidade, a vida intrauterina, dar assistência às gestantes, o que é exigência da saúde pública. E o que a Igreja tem feito, através de inúmeras obras sociais do gênero, em prol das gestantes e de acolhimento às crianças nascidas da gravidez não desejada. A Igreja tem muitas obras para isso desde a antiguidade. Não é? Havia aquela roda dos mosteiros, nasceu uma criança, não pode pôr ela na roda. A roda é aquela janela. Aí a freira lá dentro roda e nem vê a mãe. Recebe, eu vou dar para criar porque eu não posso criar. E eram os expostos, né? Por isso tem aquela família degli esposti. São aqueles que foram expostos e colocam na roda. A igreja, são obras da Igreja para exatamente não matar os bebês não desejados. No caso de algum estupro, é algo altamente lamentável, o estupro, por questão de princípio, recordamos que nenhuma razão pode justificar o aborto. O assassinato de uma vítima inocente, de um ser humano assim constituído desde o momento da concepção, é independente de seus pais. No caso de uma menina violentada,
Não há nenhuma razão que justifique matar uma criança inocente, em benefício de uma criança maior. Ambas as vidas são invioláveis. E o crime já foi feito, o estupro. O aborto não vai remediar o estupro. Já foi feito. Não devemos aumentá-lo com outro crime. Aí vai ser um crime sobre o outro. Se alguém deve ser punido, é o violentador. Esse é que tem que ser punido, não a criança. E não a criança concebida, que não tem culpa nenhuma. Ah, mas a criança não foi desejada, e por isso vou matá-la? Eu sempre conto uma ficção, né? Imagina que está uma família reunida na sala, e chega um bandido com metralhadora, invade, e quer violentar todo mundo. Mas ele traz uma criança, um neném, no braço, o bandido. E ele, não, em vez de roubar, ele fala assim, olha, eu vou deixar essa criança aqui, vocês vão ter que cuidar dela. Obrigadamente, com metralhadora. Então, o neném está aí, cuidem dele. E vai embora. Esse neném foi desejado? Não. Fazia parte dos planos? Não. Então, vão matá-lo? Não. Não pode matar. Ah, mas não foi querido. Mas está ali, está vivo. Não foi querido, foi violentamente imposto, mas vamos cuidar dele. Ou vamos colocar para uma instituição de caridade cuidar desse neném. Matar, não. É o caso do aborto, né? É uma comparação que eu estou fazendo, né? Então, não adianta querer citar estatística, porque criança não é número de estatística. É um caso de vida. Seguindo a pesquisa publicada no British Journal of Psychiatry, mulheres que se submetem a abortos têm 30% mais chance de terem problemas mentais do que as mulheres que nunca passaram por isso. E o trauma de quem fez o aborto? Eu sei, nas confissões, qualquer padre sabe o trauma que a mulher tem por ter feito o aborto. Trauma de consciência. 65%, aqui é outro jornal, das mulheres que abortam sofrem sintomas de estresse pós-traumático depois de submeter-se à operação. Bom, Maquiavel. É muito atribuído a Maquiavel a aplicação do princípio imoral de que o fim justificaria os meios. Mas a igreja não aceita esse princípio de Maquiavel. Você está falando maquiavélico, quer dizer, quando ele quer uma coisa, ele faz tudo imoral, mas ele quer aquilo que ele quer. Não é? Esse é o maquiavélico. Então, Maquiavel. Se uma ação é má em si mesma, nada justifica fazê-la, ainda que seja para fins honestos. Ó, o meu fim é sustentar minha família, então vou roubar. Não. Olha, o meu fim, eu estou precisando de dinheiro para a igreja, então vamos fazer um baile pornográfico, porque aí a gente vai com bastante dinheiro. Não posso fazer o mal para daí obter um bem. Isso é princípio de Maquiavel, não princípio de moral justa. O aborto é tirar a vida de um ser humano, indivíduo, distinto da mãe, com identidade própria, ainda não totalmente desenvolvido, indefeso, inocente. Então é um crime. E nenhum fim honesto. Ah, eu vou salvar a honra da mãe, vou salvar a fama da família. Nenhum fim pode justificar esse meio imoral. Senão nós estaríamos admitindo o princípio maquiavélico de que o fim justifica os meios. A consequência dessa consideração é que nada poderá justificar o tirar diretamente a vida de um inocente. Nenhuma razão ou pretexto, por mais louváveis e bem-intencionados que sejam, como proteger a vida de outrem, salvar a fama, a honra, diminuir a pobreza da família, evitar o escândalo. É princípio básico da moral que não se pode fazer diretamente o mal para se obter um bem. E quando se trata de princípios, não adianta tentar contradizê-lo apelando para argumentos sentimentais. Princípio é princípio. Alguns ainda tentam justificar defendendo que o fruto da concepção, até certo número de dias, não pode ainda ser considerado uma vida humana pessoal. O que é a pessoa humana, né? São Tomás de Aquino. Naturalis, nature
indivídua substância. Quer dizer, a substância individual da natureza humana é uma pessoa. Portanto, desde o primeiro momento da concepção. Na realidade, a partir do momento em que o óvulo é fecundado, inaugura-se uma nova vida, que não é do pai nem da mãe, mas é um novo ser humano que se desenvolve por conta própria. Nunca mais se tornaria humana se ela não fosse desde o primeiro momento. Porque senão eles vão ficando discutindo. Que hora que ela fica humana? A resposta está dando, desde o primeiro momento da sua concepção. Pronto. Lembre-se quando o Papa Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição? Proclamamos e definimos com a nossa autoridade apostólica que, desde o primeiro momento da sua concepção, Maria foi isenta do pecado original. Era uma pessoa humana já. Nossa Senhora visitando Santa Isabel. Jesus era um feto de semanas, não é? Claro, tinha acabado a Anunciação. Isabel já estava com 6 meses, já era um feto. Jesus não era um zigoto, ali era um feto. E Jesus santificou São João Batista. Como Nossa Senhora disse, Isabel disse, né? A tua palavra, o menino exultou de alegria no meu ventre. Então João Batista já era uma pessoa ali e ficou alegre, né? Ficou contente, porque Jesus estava ali. A ciência genética moderna fornece preciosas confirmações. Porque hoje, aquilo que o professor Henrique Lima explicou bem, não é o que faz a pessoa humana não é a autoconsciência, não. Porque se for assim, não é humana. E quando é que é? Hitler, na solução final, também decretou, esse pessoal não é humano, pode acabar com eles. Judeu, cigano, negro, e depois cristãos também, né? Volta para o campo de concentração, porque essas pessoas não são humanas. Mas isso ele que decretou. Então, é o Supremo Tribunal que vai dizer quando é que não é humano, quando é que é humano. Bom, a ciência moderna fala o que a igreja sempre falou, né? O que é medicina? É um serviço, profissão a serviço da saúde e da vida. Está lá no juramento de Hipócrates, antes de Cristo. Não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Esse é o juramento que os médicos fazem na formatura. Agora mudaram um pouquinho, mas é esse o juramento que eles sempre faziam. E o médico é de sempre se lembrar-se da importância de preservar a vida humana desde a concepção até a morte. Isso está lá no Código Internacional de Ética Médica. Bom, terminando, meu corpo, minhas regras. Esse argumento muito badalado pelos artistas, né, que falam sempre isso aí, essas bobagens. Devemos verificar que alguns artistas, usando a sua imagem popular para fazer propaganda de a morte dos seres inocentes, indefesos, que um dia poderiam, né, caminhar, pensar, abraçar os pais. Eles estão patrocinando isso. Argumentos falsos de que a mulher tem direito ao seu corpo. Sim, e a mulher tem direito ao seu corpo, deve cuidar bem dele. Afinal, é um templo de Deus. Tem que cuidar do corpo, sem jamais poder lhe dar o direito de tirar a vida de uma criança, que não é o corpo dela. A vida de um bebê deve ser protegida com todas as circunstâncias. Sabemos que hoje uma criança que nasce prematura, com 12 semanas de gestação, já pode sobreviver. E é bem o papel desses artistas, horrível, né, de difundir a cultura da morte. Bom, já vimos que é um dado científico, que a criança começa a ser pessoa, e eles deviam defender, artistas deveriam defender a vida. O que impressiona a gente é que a variação das idades que os governos escolhem, né, para dizer que a pessoa não é. Por exemplo, na Argentina é até 14 semanas. A partir de 14 semanas não pode, porque já é pessoa, antes pode. No Uruguai, 12 semanas. Na Guiana, são 8 semanas. Na Guiana Francesa, segue a legislação da França, 12 semanas.
e 3 meses. No Chile, 14 semanas. Na Colômbia, 24 semanas. Até 6 meses. Pode fazer aborto. Nos Estados Unidos, muda qualquer estado. Alguns vai até 9 meses. No Brasil, querem 12 semanas, né? Imagine, essa dos Estados Unidos é de matar, não é? Porque se a criança, com 9 meses, a mãe quer fazer o aborto, aí não pode deixar nascer, não. Porque se nascer, o médico vai ser preso. Homicídio. Então, antes de nascer, ele entra com aquela broca e fura a cabeça da criança, ou corta, tira a cabeça para tirar o resto. Porque se nascer, ele é um homicida. Não nascendo, ele não é protegido pela lei. Quer dizer, eles aqui definem quando é pessoa e quando não é. Com 12 semanas, que é o nosso caso aqui, né, o feto mede 8 centímetros, pesa 25 gramas. A partir dos 25 dias da concepção, o embrião já possui um coração pulsante. Portanto, nas 12 semanas, ele já tem 59 dias que o coração já estava batendo. O cérebro e os demais órgãos já se desenvolvem rapidamente. A pergunta é: quem deu esse poder aos homens para legislar qual a duração da vida humana, até quase o nascimento? São eles que têm esse poder? Até tanto é pessoa. Depois disso é pessoa, antes não é. Eu escrevi uma vez um artigo, já estou terminando. O artigo era o lugar mais perigoso do mundo. Na sociedade é um lugar privilegiado, embora seguro. Refúgio para todos os seus membros. É chamado santuário da vida, né? Os juízes, por exemplo, um juiz estava me falando, se fulano assalta na rua, mas se entra dentro de casa para assaltar, o lar é algo inviolável. Aí eu carrego na pena mesmo, porque ele está entrando num lugar inviolável, que é o lar. Na família, uma pessoa especial, a mãe. Não é? A nossa mãe, que é a geradora da vida, objeto do nosso amor, aquela na qual nós nascemos. E na mãe tem um lugar sagrado, é o útero. Ali que nós fomos concebidos na trompa, mas caímos ali no útero, né? Ali que nós estamos. Ali que nós somos gestados. Lugar como que sagrado, protegido e seguro. O próprio Deus, quando enviou o seu Filho ao mundo para habitar entre nós, se aconchegou no útero humano de Nossa Senhora. O Verbo se fez carne ali. E começou a ser um de nós. Por isso nós dizemos a Nossa Senhora, bendito é o fruto do teu ventre. O Papa Pio X chamava de monstruosa e detestável iniquidade própria do tempo em que nós vivemos a pretensão do homem de se colocar no lugar de Deus. Foi a tentação dos nossos primeiros pais, né? Sereis como deuses. Estou provando aqui por absurdo, né? No caso do aborto provocado, quando uma vida humana em gestação é assassinada, sob qualquer pretexto, é no útero materno que este crime é cometido. É ali que acontece. Portanto, o lugar mais sagrado do mundo deveria ser o lugar mais protegido por todas as leis, é o útero materno. Se uma criança está fora do útero, após seu nascimento, não importando o tempo da gestação, pode ter um parto até com 6 meses, um parto com 7, com 8. Bom, se uma criança está fora do útero, ela é protegida por lei, em qualquer país civilizado. O seu assassinato é por todos considerado um crime hediondo, matar um neném nascido, está no berço. Mas só tem um dia, não pode. Mas tem 6 meses, não pode, é um assassinato. Todos condenam o infanticídio, seja por que pretexto for. Eu já fiz batismo no hospital, né?
em berçário de hospitais, vê todo o cuidado que as enfermeiras têm com aquele nenenzinho, né? Todo cuidado, os médicos estão ali com cuidado, cercam o bebê de tudo quanto é cuidado e proteção. Mas se a criança está ainda no útero materno, a proteção já não é tão segura. O médico pode cortar em pedaços. Pode arrancar um braço, depois arranca o outro, depois arranca a cabeça e tira tudo. Quem assiste a um aborto nunca vai ser favorável, porque aquilo é uma coisa hedionda, né? Aquele sugador que vai, a criança querendo se defender daquilo e não consegue. Então, fora do útero, ele é protegido. Dentro do útero, não. Então, isso são os homens se colocando no lugar de Deus. Se uma criança, produto de um estupro, nasceu, matá-la é infanticídio. Mas no útero materno, em certos países, pode, como no Brasil, pode. Um bebê anencéfalo nasceu, está nos braços da mãe, ou no berçário. Ainda que dure poucas horas, dias, como já aconteceu, até alguns anos, matá-lo seria um crime. Ah, a mamãe está com o neném anencéfalo, então vamos matar. Não, é crime se fizer isso. Mas, se ainda está no útero materno, pode matar, até no Brasil. Daí se chega ao absurdo, em países onde o aborto é permitido até aos 9 meses, de a criança estando para nascer, mas não é desejada, o médico perfurar o seu crânio, matá-la antes de retirá-la, porque assim ele é protegido pela lei. Caso contrário, alguns minutos depois, ele seria um criminoso. Assim, o útero materno, ao invés de ser um lugar seguro, tornou-se, por vontade dos homens, um lugar perigoso e arriscado. Fora dele se estaria seguro. Nele corre-se o risco de ser assassinado sem maiores problemas. É a lógica dos homens que pensam ser Deus. Muito obrigado.